Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aqui da Rita, de todo mundo da rede, para estar aqui com vocês e falar dessa importante ferramenta do Acertar, mais voltada para a parte da auditoria dos processos de gestão comercial. Me apresentar, meu nome é Cíntia Vilarinho, eu trabalho na ARISB, que é a agência reguladora que funciona aqui em Minas Gerais, né, juntamente com outras agências, mas nós atendemos aí municípios que fazem parte de quase todas as regiões do estado, com grande concentração na região central, né, até em função da própria criação da agência, mas que hoje estamos aí no Triângulo Mineiro, sul de Minas, norte de Minas, com uma representatividade de mais de 1 milhão de habitantes atendidos. E eu também faço parte do grupo de apoio técnico do Acertar, né, dentro do GAT, de Informações Econômicas e Financeiras, mais um dos motivos pelo qual foi feito o convite da Rita. Então, para falar sobre o processo de gestão comercial e essa auditoria, primeiro eu preciso falar, deixa eu só aprender aqui os controles da minha tela. Aqui. Eu preciso falar com vocês sobre o Acertar, né, que já está bastante disseminado, que o próprio nome dele já diz que é uma auditoria para certificar as informações do SNIS a ser feita pelas agências reguladoras, mas é importante a gente refletir o que se trata essa certificação. Né? O próprio guia do Acertar nos traz essa informação de que é um processo que é feito por uma entidade independente, uma entidade de terceira parte, e ele tem por objetivo avaliar se determinadas normas estão sendo atendidas, no caso, o próprio guia do Acertar. E as auditorias, então, que foram baseadas para a elaboração desse guia, são as auditorias financeira, operacional e de conformidade. A auditoria financeira, que tem o seu objetivo para avaliar os desvios causados por fraudes e erros, a auditoria operacional aí até muito próxima da própria fiscalização que foi mencionada, que avalia o desempenho de acordo com os critérios predefinidos, causas dos desvios, as chamadas não conformidades, oportunidades de melhoria. E a auditoria de conformidade, né, o próprio nome já diz, então avaliar se está conforme ou não conforme, muito utilizada no aspecto da gestão pública, incluindo os processos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. Então, o Acertar foi elaborado contendo diretrizes relacionadas a esses 3 tipos de auditoria. Mas eu acho importante a gente discutir, então, o que a própria ISO 19011, que traz de um ponto de vista para normas de sistema de gestão, mas também pode ser utilizado para outras ferramentas, também foi um documento pelo qual o guia se baseou, que ele traz essa definição para auditorias, inclusive com a divisão do que é uma auditoria interna e uma auditoria externa. Então, a própria auditoria do Acertar, ela sendo realizada pela agência reguladora conforme idealizado, vai ser feita, então, por um organismo independente, sendo uma auditoria externa. Mas nada impede que cada prestador também estabeleça os seus princípios de auditoria interna para também fazer avaliação dessas práticas. Então, a norma ISO 19011, ela traz que a auditoria é um processo sistemático, independente e documentado para obter a evidência objetiva, para determinar qual a extensão na qual os critérios são atendidos. Então, observem que eu destaquei a palavra evidência objetiva, que é a intenção da auditoria, né? Ela vai mostrar, então, se os critérios são atendidos, que a gente vai olhar isso através dos testes de controle, mas para fazer essa afirmação, é necessário, conforme a ISO 19011, de uma evidência objetiva, né? Já que o auditor, ele tem, eu falo, uma responsabilidade muito grande em identificar se os processos vão estar implementados, não implementados ou parcialmente implementados, para que isso seja feito com a independência que é exigida, ele precisa se basear, então, nesses critérios de evidência objetiva.
E aí, para falar então sobre essa evidência objetiva, eu gosto muito de fazer essa analogia para que a gente possa refletir sobre a amostragem, sobre qual que vai ser uma evidência objetiva confiável. Então, suponhamos que estejamos aí de frente para esse oceano muito bonito, né? E a nossa intenção seja responder essa pergunta: existe peixes nesse oceano? Então, se eu for simplesmente uma única vez com um balde de água, encher esse balde e ver que não tem nada, eu posso falar então que não tem nenhum peixe no oceano? É claro que não. Né? Então, por isso que é importante refletirmos sobre essa amostragem, porque ela pode descaracterizar todo o resultado de uma auditoria, e aí os critérios que nós estamos buscando tanto trazer para a gestão do saneamento e para a melhoria das informações do SNIS, que são a confiança e a exatidão, eles podem não ser representados em função dessa amostragem. Então, para falar mais sobre isso, eu trouxe até essa imagem, então, que ela faz parte do guia, e que ela mostra como essa amostragem ela pode ser considerada. Então, o guia ele traz a informação que, dependendo da quantidade de casos que ocorrem por ano para determinada prática, ela vai demandar uma auditoria. Então, por exemplo, se eu tenho um processo que é realizado no prestador e que ele é mensal, eu vou precisar, então, de pelo menos 3 amostras para ter essa representatividade. Então, essa é a tabela que o Guia do Acertar nos traz para a gente refletir sobre essa amostragem. E agora, então, refletindo sobre isso, o que deve ser o objetivo da auditoria, como pensar nessa amostragem, aí sim a gente pode passar para os testes de controle, tendo como base esses princípios que foram definidos. No processo de gestão comercial, são 24 testes de controle. Ele, se não for o maior, que agora eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas ele é um dos maiores processos, ele tem muitos testes, porque ele faz relação, como a gente vai ver a seguir, com muitos indicadores e, portanto, com muitas informações do SNIS. Então, esses testes de controle da gestão comercial, eles foram aí divididos nos subprocessos de cadastro e classificação, cadastro e hidrometração, leitura e faturamento, arrecadação e contábil. A gente observa que a representatividade maior está no processo de cadastro e classificação, mas que outros processos também são avaliados utilizando esses critérios, esses objetivos, na verdade, que é avaliar a governança, a ocorrência, a integridade, o corte e a competência, a classificação e também a precisão e a exatidão. Porque é fato que todos esses subprocessos da gestão comercial, eles vão influenciar muito na gestão como um todo e, portanto, nas informações do SNIS. Por isso que a auditoria, ela desenhou esses testes de controle para que realmente a gente possa avaliar qual o grau de confiança e exatidão que essas informações estão sendo produzidas para passar essa informação para os prestadores, para que eles possam ter esse retrato fiel de como é a sua gestão e avaliar, então, as possibilidades de melhoria, o que vai promover uma melhoria do SNIS. Então, eu trouxe aqui para conversarmos hoje 4 testes de controle, até porque dentro dessa gama muito grande de 24, né, o tempo não seria suficiente para a gente fazer uma análise adequada. Então, eu selecionei aqui 4 testes de controle, mas vocês podem conhecer os demais testes de controle que fazem parte do guia do Acertar, que está no site acertarbrasil.com.br, e baixar também os testes, que depois eu vou mostrar aqui ao final para vocês um teste também, como que seria essa realização, para conhecer na totalidade. Mas começando pelo teste número 1, que fala sobre as políticas, normas e ou procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores envolvidos, que contemplem, entre outros aspectos,
os responsáveis, prazos, descrição das atividades críticas do processo de cadastro e classificação. E aí ele elenca, então, qual que deveria ser esses subprocessos a conter, então, essas políticas, normas e ou procedimentos, que seriam aqueles do cadastro e classificação de novos usuários, de ligações, economias e imóveis, os usuários que possuam tarifa social, os serviços não tarifários, os contratos sob demanda e o cadastro de hidrômetros. O guia traz para nós também as informações que estão relacionadas a esse teste, a essa avaliação de confiança, que são essas elencadas aí. A gente tem informações do aspecto financeiro, informações das ligações de água. Então, como eu já havia falado, esses indicadores da gestão comercial, eles vão influenciar essas informações, quer dizer, da gestão comercial, elas vão influenciar um número muito grande de indicadores de outros processos. Então, por isso, a importância de haver esse número tão grande de testes. Aqui também é trazido quais são os riscos e os fatores de risco. Não vou aprofundar sobre isso, mas é algo que o guia já trouxe para que possa ser utilizado tanto pelo prestador de saneamento quanto pela agência reguladora, para que sejam conhecidos quais os riscos decorrentes desse teste de controle, né, dessa prática relacionada ao acertar, para que seja pensado aí em como superar esses riscos na eventualidade deles ocorrerem. E aí, passando então para o teste propriamente dito, a gente tem 3 atributos a serem verificados. Antes de falar desses atributos, eu vou voltar na outra tela primeiro para a gente refletir um pouquinho sobre o que esse teste de controle nos traz. Então, quando ele fala de políticas, normas e ou procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados, ele já nos mostra o que está sendo aqui versado dentro do acertar, que é que uma definição da existência desses procedimentos, dessas instruções de trabalho, normas, políticas, enfim. O nome varia muito em função até da natureza de cada prestador, mas esses documentos oficiais, vamos dizer assim, que indiquem sobre como essas atividades são realizadas. Então, é algo que é muito frequente no acertar, falar então sobre essa existência de procedimentos, porque isso vai garantir uma uniformidade na realização do trabalho. Mesmo que, no caso do sistema comercial e essas rotinas que estão descritas, elas sofrem grande influência do software que é utilizado, e ele por si só já ajuda muito nessa uniformidade, mas é fato que se um atendente, por exemplo, fizer uma rotina diferente nesse processo de cadastrar um novo usuário ou uma nova ligação, isso vai influenciar muito no resultado que vai ser obtido do número de ligações de água, por exemplo, se ele coloca que seria só a ligação de esgoto e tem a ligação de água, enfim. Essa existência de procedimentos, ela influencia muito no SNIS, né, que é o objetivo primordial do acertar, mas também na gestão do sistema comercial como um todo, e aí dos índices, os indicadores, até aqueles de perdas, que vão ser influenciados caso não exista esse padrão, né? Se cada um, quando for fazer o seu serviço, quando for fazer a sua atividade, fizer de uma forma diferente, essa confiança da atividade e até a própria exatidão também vai ser influenciada muito por isso. Então, voltando aqui para os testes de controle, os 3 testes que são trazidos para esse primeiro avaliação, é observar se existem normas, políticas e ou procedimentos. Né? Se todas aquelas atividades críticas que foram listadas na tela anterior, elas possuem, então, esses procedimentos. E aí muita gente pergunta, mas esse procedimento, então, tem que ter um modelo do acertar, que tem que ser seguido certinho, só vai valer se for daquela forma, ou tem que contratar uma empresa para fazer esse procedimento. Aqueles prestadores que ainda não possuem, eles têm muita dúvida até sobre qual a extensão que vai ser analisada, se, por exemplo,
é importante haver ali um controle da revisão desses documentos, distribuição, para garantir, então, que eles vão estar atualizados, que a gente vai ver, inclusive, em outros atributos. Então, primeiramente falando sobre isso, o Acertar ele foi muito assertivo em trazer esse termo de normas políticas e o procedimentos. Ele não trouxe, olha, tem que ser instrução de trabalho ou tem que ser o procedimento operacional padrão. Não, tem que ser um documento, um procedimento formalmente instituído, ou seja, não pode ser de boca a boca, né? Tem que existir ali uma certa burocracia para garantir a formalidade e o compartilhamento dessa informação com os demais, mas não existe um formato pré-estabelecido. Né? Muitas vezes o próprio manual de um software, dependendo da extensão de informações que ele trouxer, pode ser suficiente, então, para atender esse atributo. Ou mesmo um fluxograma também, ele pode ser suficiente. Então, não existe aqui uma receita de bolo, não existe aqui um formato oficial, mas sim pensando no resultado, se esses procedimentos de fato representam essas atividades críticas que foram listadas. O atributo número 2, ele fala então sobre a vigência, né, para garantir se os documentos estão vigentes, ou seja, se eles estão atualizados. Porque de nada adianta existir uma instrução de trabalho que foi feita há 20 anos e hoje a atividade é realizada de outra maneira. Né? Então, os documentos eles têm que existir e eles têm que estar atualizados, bem como, dito no atributo 3, eles também têm que estar disseminados, né? Divulgados para todos os envolvidos, aqueles que vão fazer essas atividades. Então, esses 3 atributos eles vão ser avaliados na auditoria e vão ser objeto de 3 classificações mediante os seus resultados, que vai ser a primeira, não implementado, caso não existam essas políticas, normas e procedimentos, parcialmente implementados, ou seja, essas políticas existem, mas elas ainda não estão atualizadas, não estão divulgadas, e implementado se atender, então, na integralidade os 3 atributos. Pensando especificamente sobre a auditoria, eu trago aqui aquela tela para a gente pensar de novo na amostragem. Né? Como que eu vou garantir, então, uma amostragem que vai ser suficiente para que realmente eu coloque que isso está implementado, não está implementado ou está parcialmente implementado? Então, a gente sempre vai precisar voltar nessa tabela para refletir sobre a amostragem a ser utilizada. Mas especificamente nesse teste, nós falamos sobre procedimentos, né? Os procedimentos, eles não vão ter uma relação tão grande com essa periodicidade das atividades. Então, voltando aqui no atributo 1, a gente não vai precisar de ter uma amostragem, porque vai ser necessário olhar se todas as atividades críticas listadas possuem procedimentos. Então, aqui eu já vou estar com toda a minha população, né? Eu não vou estar trabalhando com a amostra mais. Já no atributo 2, eu vou estar olhando sobre vigência. E o guia do Acertar, ele não traz para nós qual a amostragem necessária. Que aí eu posso tentar pensar, eu vou olhar o número de procedimentos e tentar fazer uma amostragem com aquela tabela. Pode esse ser um caminho, né? Mas eu acho que o interessante é ter um controle aí. O ideal é que fosse todas as instruções de trabalho, mas não sendo possível que avaliasse pelo menos 3 procedimentos, que eu acho que é um número muito bom, que ele é utilizado, inclusive, em outros tipos de auditoria. Né? Porque se você tem uma evidência, você não tem tanta segurança. Pega a segunda evidência, que ela vai te dar um outro patamar, e a terceira evidência, aí sim ela vai te dar a tendência, se isso está mais numa tendência para estar atualizado ou não está atualizado. E o atributo 3 fala então sobre a divulgação, né? E mais uma vez, como ver essa divulgação? Como saber se os colaboradores envolvidos têm ciência, então, desses procedimentos? Mais uma vez, a gente pode trabalhar com uma amostragem
de selecionar alguns colaboradores que fazem a atividade e perguntar a eles se têm conhecimento desses procedimentos. Uma estratégia que eu gosto muito de fazer, que dá para utilizar combinando os atributos 2 e 3, é inicialmente, para fazer a auditoria desse teste de controle, pedir à pessoa, então, tendo como base aquelas atividades críticas que foram listadas, perguntar como a atividade é feita. Depois, aí a gente pergunta, existe um procedimento para isso? E aí a gente já vai ver o atributo 3. E ao mesmo tempo, aliás, a gente já vai ver o atributo 1, se ele existe, e já vai ver o atributo 3, se a pessoa que faz a atividade tem conhecimento desse documento. E, posteriormente, a gente pode conferir o que está descrito no procedimento com o que a pessoa falou, né? Com a forma que ela falou que ela utiliza para fazer a atividade. E aí nós vamos conseguir, então, verificar se o procedimento está vigente. Não é a única forma, existem outras formas de avaliar esses atributos, mas esse é um caminho que vai garantir um pouco dessa imparcialidade necessária para a auditoria, para resguardar tanto o auditor quanto o prestador. Cíntia, deixa eu Então, perguntar, fazer uma claro, pode pergunta. falar. Algumas destas coisas, algumas destes passos da auditoria até dá para fazer online, mas este de verificar se os colaboradores estão envolvidos, este é crítico, este não dá para fazer online, porque no momento em que você convida alguém, tipo, já está combinado, tipo, olha, convido, você diz, olha, por favor, podia chamar aí o João Filipe, que eu quero falar com ele. No momento em que eles vão chamar o João Filipe, olha, fala para ele que você conhece. Ou até mais, não, como é que é? Não, e isso tem demais, Rita, até na presencial, mas na virtual, vamos dizer assim, é mais fácil, né? É algo que eu até coloquei para abordar aqui com vocês, que pensando então nessa necessidade da evidência objetiva, as formas de auditoria elas têm que ser muito bem planejadas. Então, a auditoria online, eu acredito que ela é totalmente possível, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, a necessidade de não haver aglomerações, o distanciamento social, mas há que se pensar em estratégias da equipe auditora para garantir essa amostragem, porque da mesma forma que perguntar para os colaboradores, e aí eles poderiam ser escolhidos pelo prestador, e isso pode ser um problema, também outros documentos que possam ser solicitados. Eu vou precisar aqui para auditar outro processo, tá? O processo de compras. Eu quero ver uma nota fiscal. O prestador ele vai escolher a melhor nota fiscal para te mandar. Né? Então, coisas que podem ser feitas, deixa eu ver aqui, então, falando dos colaboradores. Qual que é a relação sua aqui dos colaboradores que trabalham no comercial? São esses aqui. Então, chama essa pessoa, e aí tem que ser, assim, algo rápido, mas algo também a ser testado, né? Um ambiente novo para todo mundo, mas que eu acho que o auditor ele tem que ter muito jogo de cintura para garantir, então, essa... Então, na verdade, esta parte de ver, de entrevistar o colaborador, ela é tanto no presencial como online, pronto, existe esse risco ou essa possibilidade. Mas em relação às notas fiscais, eu acho que o auditor pode escolhe um número, escolhe uma data e escolhe um número. Tipo, ele e o prestador nem tem muita hipótese de escolher a melhor nota fiscal, aquela que acho que aí. Ok, interessante. Auditorias online. É isso mesmo. E o auditor tem que ter essa estratégia prévia, eu acho que até para resguardar o próprio prestador, né? Para falar que realmente foi totalmente imparcial. Porque mesmo que o prestador não queira escolher a sua amostra, ele fica sujeito a fazer isso. E numa presencial também, né? Eu já me deparei com situações onde a pessoa estava ali e fala assim, não, pega aqui para mim, então, um documento seu para eu avaliar. E eu, assim, isso é um pecado, né? Isso não se pode fazer, como você sugeriu. Fala um número ou pede uma relação, o auditor escolhe um ali da lista. Então, todos esses aspectos de auditoria, eles têm que ser muito bem pensados, realmente, para não haver esse tipo de situação. Ok, obrigada. Nada. Continuando, então, o teste número 3,
ele fala da concessão, revogação e revisão de acessos do sistema comercial para assegurar que somente usuários autorizados possuem acesso às transações críticas. Então, esse teste é importantíssimo, né? Porque caso não exista esse controle, todas as rotinas que são realizadas dentro do sistema comercial, elas correm um risco muito grande de não serem seguras, né? De muita gente ter acesso e, vamos dizer assim, sem querer fazer alguma alteração que comprometa todo o banco de dados. Então, são 3 atributos também que devem ser utilizados para fazer a auditoria. O primeiro, se essa política ela está definida, né? Então, aqui também a gente não trabalha com amostragem, é olhar se existe um procedimento para concessão, revogação e revisão de acessos ao sistema comercial. Como eu disse anteriormente, não precisa ser uma instrução de trabalho, um procedimento operacional padrão. Caso existam outros documentos, eu já vi caso de prestadores até uma portaria que foi instituída, e principalmente no ambiente público, né, que trabalha muito com isso, ou uma portaria que foi instituída definindo como seria essa gestão de acessos. Então, esses procedimentos a serem utilizados conforme interesse do prestador, mas que exista algo formalmente definido. O atributo 2, ele fala dos procedimentos de concessão, revogação e revisão conforme as diretrizes externas. Então, também é avaliar se o que está definido no procedimento está sendo executado na prática. E é o próprio guia que ele traz um detalhamento de como fazer essa avaliação. Então, aqui ele já fala, pegue uma amostra aleatória de usuários cadastrados, peça evidências de como funciona essa solicitação formal, verifique se esses acessos foram concedidos pela equipe de TI, né? E aí dá para fazer também, pedir essa amostra aleatória de usuários e avaliar se um usuário que não poderia ter acesso a uma determinada parte tem. Então, isso tudo vai poder permitir a avaliação desses níveis de implementação. E o atributo número 3 é sobre a pertinência dos usuários com acesso às transações críticas, né, que é garantir que esse cadastro ele esteja atualizado, né? Se uma pessoa ela mudou de departamento ou se ela foi exonerada, se ela foi demitida, enfim, garantir que essas transações críticas vão estar salvaguardadas em função desse cadastro de usuários bem atualizado. E isso tem se tornado cada vez mais importante em função da própria alteração do software de gestão comercial, que muitos deles hoje já trabalham na plataforma web, né? Trabalham na plataforma online. Então, caso um funcionário que não possua a permissão tenha acesso a um nível que ele não deveria, ou mesmo o caso de desligamento de funcionário, que é um processo ainda mais delicado, mostra toda a importância de fazer avaliação desses testes de controle. Cíntia, deixa eu perguntar, na sua experiência, você já auditou uns quantos, isto costuma ser tipo o calcanhar daqueles, ou a fragilidade, ou isto costuma ser tipo, todo mundo tem isto, ou isto costuma ser difícil? Esta parte. Eu acho que, infelizmente, nós temos uma cultura que a gente se preocupa com as coisas depois que elas acontecem, né? Infelizmente, a ação preventiva ela não é muito constante. Então, eu já observei alguns prestadores que têm, sim, como eu falei, instituído até através de portaria sobre essa gestão de acessos e esse acompanhamento frequente, mas, infelizmente, a grande maioria não. Mas aí eu considero um outro benefício do acertar, porque no momento em que isso é colocado para o prestador, ele pensa, nossa, isso é importante, meu sistema agora está online e eu estou exposto. E, inclusive, em alguns casos em que prestadores falaram, não, a pessoa, inclusive, tinha saído, não estava mais conosco trabalhando na prestação de serviço de saneamento, e a gente viu que ela entrou no sistema. Então, é como você disse, é um calcanhar de Aquiles, mas que o acertar, pelo menos, está mostrando para as pessoas a importância sobre isso, que até então ela não era dada da forma necessária.
Sim, deixa eu contar uma história do setor elétrico, mas isto já foi há uns anos atrás, que esses sistemas também ainda não, ou seja, esses acessos também ainda não estavam bem controlados. Então houve numa concessionária de energia elétrica um funcionário que resolveu fazer uma pegadinha no presidente da companhia e ordenou um corte de energia ao presidente. Então o pessoal do operacional foi lá e cortou a energia ao presidente. Claro que o funcionário ele não associa o presidente ao presidente, tipo, àquela casa, ele só tem morada, não tem. E então fez o corte. E então depois foi-se verificar porque que aconteceu esse corte, não foi falta de pagamento, não foi isto, não foi aquilo. Então foi simplesmente um acesso aí na área comercial e pronto. Então essas coisas, essas pegadinhas têm de estar assim um pouquinho controladas. É verdade. E aí isso influencia, como você falou, né, em toda a gestão e principalmente na confiança dessas informações do SNIS, porque se qualquer pessoa puder ter acesso, ou uma pessoa que saiu continua tendo acesso, esse banco de dados ele fica com um nível de segurança preocupante. Continuando aqui, o teste número 6, ele fala sobre a atualização tempestiva do cadastro, com base nas informações verificadas em campo pelos agentes fiscalizadores, a partir de vínculo sistêmico com o fechamento da ordem de serviço correspondente. Então, é um teste que fala sobre essa necessidade de atualização da base cadastral da prestação de saneamento, com base naquilo que é visto em campo, né? E não necessariamente só dos serviços de manutenção que ocorrem, vou fazer uma ligação de água, uma transferência de padrão, mas também a própria leitura, que pode trazer muitas informações para atualização dessa base cadastral. E aqui, para fazer a auditoria, então, desse item, é trazido o atributo número 1, que é identificar essa atualização automática mediante o fechamento da ordem de serviço. E aí aqui o teste é bem detalhado, trazendo a orientação para simular a baixa de uma OS e verificar se o status da ligação foi atualizado automaticamente ou se o sistema permite vincular a OS com o tipo de atualização que será realizada. Então, observem aqui que, dentro do que é estabelecido pelo guia, essa simulação ela poderia ocorrer tanto ali no escritório quanto em campo, né? Sendo uma auditoria presencial, o auditor poderia sim identificar a realização de algum serviço em campo e amostralmente também olhar o fechamento dessa ordem de serviço em campo, porque ele conseguiria identificar muito bem se está implementado ou não implementado esse teste de controle. E aí aqui, lembrando então, da amostragem, né? Porque, como eu falei no comecinho, será que uma OS só ela vai ser suficiente para falar que isso está acontecendo, essa atualização tempestiva? Então, é importante observar em função do próprio número de OS que é atendido, que é executado, e pegar uma boa amostragem para poder dizer se de fato essa prática ela está implementada ou não dentro do prestador. E o último teste que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje é o teste número 17, que fala da análise crítica das retificações de conta ocorridas no ciclo de faturamento. Então, esse teste importantíssimo, ele vai influenciar principalmente as informações financeiras, mas também o volume de água, tanto consumido quanto faturado, e também de esgoto da mesma forma. Então, aqui o guia traz para nós 2 atributos a serem avaliados. Primeiro, se existe um procedimento de análise dessas contas retificadas, e o segundo, como que está sendo realizada a atividade, né? Como está ocorrendo essa retificação dentro do prestador. Então, é muito comum haver a retificação das contas em função de vazamentos, né? O usuário, ele teve ali um vazamento, e ele vai até o prestador com todas as justificativas e as formas de comprovar que esse vazamento ocorreu, e o prestador ele faz então a alteração, ele faz a retificação da conta. Então, o acertar ele traz que é necessário haver um procedimento para essa retificação. E aqui é interessante que essa auditoria seja feita pela agência reguladora, assim como em diversos pontos
mas esse especificamente ele vai conversar muito com o regulamento do prestador, né? Seja esse regulamento homologado pela agência ou seja ele instituído através de uma resolução, porque esse procedimento de retificação, se ele tiver diferente no regulamento, vai demandar a sua revisão e todo o controle por parte da agência reguladora. Mas é algo muito importante, pegando também a pergunta da Rita e aplicando para esse item, em que existem, infelizmente, ainda casos de prestadores que não têm procedimento, ou que existe o procedimento, mas ele não é adotado de forma uniforme, de modo uniforme. E isso provoca, assim, uma alteração muito grande, porque você tem ali um volume de água que é faturado no mês, e esse volume ele sofre a alteração significativa e muitas vezes não existe a justificativa dessas alterações que foram realizadas. Então, é necessário que exista esse procedimento, que ele contemple aí todos os aspectos que estão mencionados no teste A1, que é se essas contas elas estão sendo retificadas em meses recorrentes, porque é interessante que esse procedimento ele estabeleça um limite, né? Você pode, usuário, você pode revisar a sua conta apenas uma vez ao ano, e se ocorrer novamente, você pode, por exemplo, somente excluir o valor da tarifa de esgoto e pagar a tarifa de água, enfim. Esse procedimento ele precisa estar descrito, né? E incluir outros itens também, como cancelamento de contas, enfim, várias outras alterações que podem ser realizadas e vão influenciar em todas aquelas informações. E no atributo 2, olhar, através de uma seleção aleatória de uma amostra de meses, como que essa retificação de contas está acontecendo. Então, existindo o procedimento do atributo 1, eu vou conferir no atributo 2 se ele está sendo realizado. Mais uma vez aqui, é importante a gente pensar sobre essa amostra e o próprio guia já traz essa informação, que pegar essa amostra considerando meses diferentes, né? Porque, inclusive, isso vai dar para avaliar se tinha um funcionário de férias ou se tinha um funcionário novo. Se a gente concentrar essa avaliação num mês exclusivo ou numa amostra única, dificilmente ela vai poder representar o todo. Então, essa amostra ela precisa o tempo todo estar na cabeça do auditor para ser considerada em cada um dos atributos avaliados. E da mesma forma que os outros testes de controle, mediante os critérios que forem avaliados, o teste ele vai ter como resultado não implementado, se não houver nenhum procedimento definido, parcialmente implementado, se esse procedimento ele estiver definido, mas não contemplar todos os aspectos, ou ele não está sendo realizado adequadamente, um mês ou outro ele estava diferente do procedimento. E a última consideração que seria a implementação total, né, o atendimento total dos dois atributos. Para concluir, então, até em função do tempo, eu gostaria de destacar que, além do conhecimento essencial da equipe auditora desses 24 testes de controle e dos guias do Acertar, que isso vai ser fundamental para conduzir o processo de auditoria, outros conhecimentos eles também são importantes e precisam ser considerados aí por cada agência reguladora. Eu coloquei aqui uma tabela demonstrativa, isso daqui não está instituído no Acertar, tá? É algo que cada um vai avaliar de acordo com a natureza dos seus prestadores, o que eles consideram importante, mas eu considerei que esse conhecimento, então, do SNIS, ele seria fundamental, né? Que a equipe que vai estar fazendo a auditoria conheça qual vai ser o resultado dessas informações, quais indicadores vão ser gerados. O auditor líder, né, a pessoa que vai ter a função, então, primordial de conduzir essa auditoria e de resolver potenciais conflitos, é interessante que ele tenha conhecimento da ISO 19011, porque ela tem boas práticas de auditoria e outras informações que vão agregar muito para esse processo, além da confidencialidade, que é muito falada dentro de todo o guia do Acertar. E aí, havendo essa divisão entre auditores dos processos econômicos e financeiros e auditores dos processos técnicos e operacionais.
além do conhecimento, eu acho que é importante também pensar sobre as habilidades e as atitudes que as diferentes funções dessa auditoria elas vão precisar. No auditor líder, obviamente, ele tem que ter essa habilidade da liderança para conduzir a equipe de auditoria e todas as atividades, e também mediação de conflitos, né? Porque nas eventuais dúvidas é ele que tem a palavra final. E todos os auditores é importante essa visão sistêmica, porque o guia Acertar ele trabalha muito com processo, né? A gente está falando o tempo todo, processo comercial, processo financeiro, processo contábil. Então, não é a caixinha do departamento. Muitas vezes, dentro da estrutura do prestador, essa caixinha ela ultrapassa o departamento propriamente. Por isso que é importante olhar esse processo e, inclusive, como subprocessos, ainda dentro do mesmo departamento, eles se interagem. A capacidade de comunicação e também de análise de investigação. E também olhar para a parte das atitudes a serem incentivadas, e tudo isso pode fazer parte de um plano de capacitação da agência reguladora para garantir que a sua equipe auditora ela realmente consiga ter um bom desempenho. Para finalizar, como a gente até já discutiu um pouquinho, é importante pensar sobre os métodos de auditoria, né? Se vão ser locais, se vão ser presenciais ou se vão ser remotas. Eu acredito que é possível realizar os dois tipos de auditoria. Cada um vai ter as suas vantagens e desvantagens, mas considerando o objetivo dos testes de controle, os auditores têm toda a condição de planejar previamente e conseguir um bom nível de amostras para poder responder à implementação ou não desses testes. Mas é importante a gente pensar, então, nesse momento da pandemia, né, que para algumas cidades é totalmente interessante fazer essa auditoria remota, mas também pensar até em condições de desenvolvimento tecnológico, onde existem municípios que mesmo a internet ela já estando tão presente na nossa vida, mas tem locais que você hoje ainda não consegue fazer uma videoconferência como essa que nós estamos fazendo aqui. Né? A conexão cai o tempo todo, a qualidade da imagem fica muito ruim, e isso para a auditoria poderia comprometer muito. Mas isso a ser avaliado dentro do planejamento de cada agência reguladora, sempre observando a necessidade da aleatoriedade das amostras para que possam representar de fato uma evidência objetiva. E nas auditorias, tanto presenciais quanto remotas, né, a gente sempre gosta muito de brincar que existe o dedo podre do auditor. Né? Ele acaba nessa aleatoriedade das amostras, a gente fala que não tem o dedo podre do auditor. Parece que ele vai ali onde estava o problema, estava tudo certo e ele vai onde estava o problema. Mas se isso acontecer, é bom. E é papel do auditor, tanto na reunião de abertura quanto de encerramento, desmistificar essa segunda imagem, né? Que o auditor ele não tem essa imagem tão ruim para o prestador de serviço de saneamento e que essas possíveis não implementações elas possam, na verdade, identificar oportunidades de melhoria, identificar que as informações do SNIS elas estão com fragilidades na sua confiança, né? Falando especificamente do que nós estamos falando hoje, e posteriormente também da exatidão. Então, era isso, falado tudo isso, a mensagem que eu deixo para vocês é muita força para poder superar esses desafios, mas que com certeza vão agregar muito, tanto para a regulação, quanto para a prestação dos serviços de saneamento. Eu agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição aí para eventuais dúvidas.